Eu faço parte do GT de Qualidade e Segurança. A gente inicia hoje a programação em comemoração à semana, o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E eu vou chamar, então, o Fernando Torelli, que é o CEO do HCOR e idealizador do projeto Voluntários de Saúde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à Universidade Federal de Sergipe por ser nossa apoiadora. Esse é o segundo evento que nós estamos realizando em parceria com a universidade. É um orgulho para os voluntários ter uma parceria de tão alto nível. Cumprimentar todos os membros do Grupo Técnico de Qualidade e Segurança, todos os voluntários presentes e todos os profissionais dos hospitais que nós estamos apoiando, né? Importante dizer que hoje nós já somos 550 voluntários, praticamente todos os estados do Brasil, menos Tocantins e Rondônia. Semana passada entrou alguém de Roraima no nosso projeto. E também brasileiros que moram em Portugal, Itália, Espanha, Panamá, Estados Unidos, Angola, Suíça. Então, cada vez a ideia está crescendo mais, né? Eu acho que o nosso projeto ele está tomando proporções que nós nem imaginávamos que chegaria. Nós já estamos apoiando 8 projetos, e agora chegou o 9º de uma prefeitura da Bahia pedindo que a gente apoie na qualificação do sistema de saúde na Bahia, e é um orgulho para todos nós, né? E eu acho que a parte mais bacana é vocês dedicar o tempo de vocês para compartilhar o conhecimento com colegas e também com profissionais dos hospitais apoiados, né? Isso é fantástico, isso é generoso, né? Numa sociedade tão maluca que nós estamos vivendo, tão egoísta e com tanta desigualdade, nós temos um grupo de pessoas que, de uma forma voluntária, está trabalhando para melhorar e qualificar o sistema de saúde. Importante dizer que hoje no Brasil nós temos 6.500 hospitais e só 6% deles têm algum nível de acreditação. Então tem muita coisa para fazer, né? Tem muito desafio para fazer, e ter a oportunidade do sistema público de saúde, sistema único, ter o conhecimento e a experiência de vocês sendo compartilhado gratuitamente de uma forma aberta aos hospitais apoiados, gente, é um motivo de orgulho para todos nós. Então, Lilian, queria parabenizar a todos que estão na programação, né, pessoas de alta competência, conhecidas no mercado, agradecer o apoio que todos estão dando ao projeto e dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de estar convivendo com vocês, né? Eu ganhei nos últimos 4 meses, ganhei 500 amigos, né? E está sendo muito gratificante poder saber que existe tanta gente boa e qualificada com o objetivo genuíno de doar o seu tempo para melhorar a vida dos outros, né? Então, a gente tem que ter muito orgulho e um excelente evento do programa do Dia Mundial da Segurança do Paciente, que é, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais estratégicos que as nossas organizações, a importância disso para as nossas organizações é fundamental, e eu vou estar aqui assistindo, né? Hoje nós temos a apresentação da Ethel e da Vera, e eu desejo uma boa noite para vocês, e cada vez mais nós vamos crescer mais ainda, chegaremos a mais de 1.000 voluntários, mais de 20 projetos sendo apoiados, e nós vamos mostrar para esse país que é possível, sim, qualificar o Sistema Único de Saúde e levar uma saúde mais igual, com mais qualidade, para os brasileiros que têm condições de ter um plano de saúde e os que não têm condições de ter um plano de saúde. Isso não é utopia, isso é uma realidade, porque no Brasil existem pessoas como vocês. Então, muito obrigado e bom evento para vocês. A gente que agradece, Torelli. Passar rapidinho aqui a programação. Então, hoje, como o Torelli disse, tem a Ethel e a Vera. Amanhã, a farmacêutica Fernanda, falando de Meta 1 e Meta 2. A farmacêutica Gabriela, falando de segurança no uso dos medicamentos. E a enfermeira Michele Malta, falando do uso seguro, a Meta 3, uso seguro de medicamentos. No dia 30, o Dr. Cláudio, a doutora Rebeca, e a enfermeira Audrey e a enfermeira Cássia. A gente vai falar de Meta 4, 5 e 6, as metas internacionais de segurança. Eu convido a todos que nos acompanham pela rede, né,
que interaja conosco através do chat, envie os seus comentários e perguntas. No final de cada bloco, a gente vai responder algumas das perguntas. E eu não vou me comprometer, mas já me comprometendo que a gente vai tentar responder depois as outras perguntas no grupo. Para esse primeiro bloco, então, eu gostaria de chamar a Ethel Torelli, ela que é enfermeira, mestre em epidemiologia pela UFRGS, especialista em administração hospitalar e especialista em qualidade e segurança do paciente, especialista em melhoria pelo IHI, doutoranda em ciências de saúde. Ela possui também experiência em gestão assistencial e qualidade e segurança do paciente. Boa tarde, boa noite, né? Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho. Tu vai falar sobre liderança e cultura de segurança? Isso. Boa noite. Obrigada, Lilian. Obrigada, Torelli, também pelas palavras. Também agradeço à Universidade de Sergipe por todo o apoio que nos deu, que nos facilitou organizar esse evento, e a gente fica muito feliz em compartilhar um pouco do nosso conhecimento, ou pelo menos estimular, né, e nos colocarmos à disposição daqui para frente, continuar, né, nos colocando à disposição com todos os temas que forem possíveis, né, de compartilhar. Então, a experiência que eu trago hoje é um pouco da história na liderança de instituições públicas, né, a minha trajetória é em instituições públicas, e a última, assim, foi fazendo a liderança realmente como alta liderança, né, da instituição, fazendo a gestão assistencial de qualidade e segurança. Então, falar um pouco, a gente sabe que as nossas unidades apoiadas, elas precisam criar os seus núcleos de paciente, querem criar os seus núcleos de paciente, dos pacientes, né, núcleos de segurança do paciente, e isso também nós temos um número pequeno ainda no Brasil. Então, a gente vai contar um pouco da história, mas depois pode, de uma forma mais aprofundada, conversar com cada um dos hospitais. Então, esse é o nosso compromisso. O Dia Mundial da Segurança do Paciente, o tema dele é o parto seguro, né? E foi criada no Brasil a Aliança para a Segurança do Parto, com uma série de instituições, mas como as nossas instituições apoiadas, na sua maioria não tem maternidade, então a gente deixou isso para um tema que a gente vai ter algumas aulas recorrentes e apoiar as instituições nesse sentido também de capacitação à frente. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouco da segurança do paciente, cultura de segurança, né, a experiência prática da implementação de núcleos, gestão e ferramentas e transformações e desafios daqui para frente desse momento difícil que a gente está vivendo ainda, um pouco melhor, mas ainda não sabemos como vamos ficar. Pode passar. Então, começando assim pelo conceito de segurança do paciente, né, que se refere à redução de riscos, de danos desnecessários, assistência à saúde, até um mínimo aceitável, esse conceito da OMS, e deixo aqui um material também que tem toda a estrutura conceitual, a classificação internacional de segurança do paciente, para, enfim, servir também de base nas ações do dia a dia. Próximo. Então, assim, a gente tem um marco para qualidade e segurança, né, que em 2000 foi criado esse relatório, Errar é Humano, pelo Institute of Medicine, e lá já foi identificado que morrem nos Estados Unidos de 44 mil a 98 mil pessoas a cada ano por evento adverso, né? E 10% dos que internam sofrem um evento adverso e 50% desses eventos são evitáveis. No Brasil, um estudo feito pelo nosso querido Walter Mendes, que nós perdemos ele, e mais os colegas, né? Ele também fez um estudo avaliando prontuários de pacientes, a incidência foi de 7,6%, e a proporção de eventos adversos evitáveis, 66,7%. E também um ponto bem importante, assim, que os eventos adversos cirúrgicos foram os mais frequentes, né, representando 35,2%. Então, também se sabe que os erros evitáveis, os acidentes, as infecções são tão comuns, né, que eles figuram na terceira causa
de morte nos Estados Unidos, né, com uma estimativa de 20 mil mortes evitáveis por mês, depois de doenças cardíacas e depois do câncer, então, como terceira causa. Pode passar. A pandemia, então, como eu falei um pouco no início, é um momento crítico, né, que exigiu de nós uma adaptação rápida e eficiente, né, e com certeza os hospitais que tinham seus núcleos ou uma cultura de segurança implementada, né, com todas as ações, conseguiram se adaptar mais rapidamente, né. Então, novos protocolos, excesso de atendimentos, medo de contaminação, necessidade de adaptação rápida, treinamento de novos colaboradores de uma forma urgente e, com certeza, uma doença ainda desconhecida, né, que já se aprendeu bastante. Por sorte, ou pela ciência, nós estamos conseguindo mudar um pouco esse momento, né? A gente espera que só melhore. Pode passar. Então, a cultura de segurança nos Estados Unidos, ela é avaliada em todos os hospitais, né? É uma demanda do próprio governo, né? Então, numa pesquisa do HRQ, que é a pesquisa que a gente usa no Brasil também, que foi validada no Brasil, numa pesquisa de 160 hospitais sobre cultura de segurança, eles encontraram que houve uma redução de 40% de 2018 para 2020, né, que pegou o período da pandemia, nas percepções da equipe sobre a segurança como uma prioridade. Essa é uma publicação que está naquela instituição Press Gunner, e também que trabalha bastante para a segurança do paciente e produz conhecimento, enfim. Próximo. E as categorias com maior declínio também, dentro da pesquisa de cultura de segurança, foi recursos humanos e trabalho em equipe, né, que corrobora com os pontos, né, que os eventos adversos acontecem por falhas na comunicação, falta de pessoal, estresse no trabalho, né, são as causas que são mais persistentes dos problemas de segurança. Então, nesse momento, isso piorou ainda mais. Próximo. E uma categoria permaneceu estável, né, desde 2018, que é a questão do orgulho e reputação nessa pesquisa, né, que é aquilo que indica se a equipe recomendaria o hospital para familiares e amigos, né. Então, as pessoas estavam tendo orgulho como as organizações estavam respondendo à Covid. Pode passar. Então, em 2021, esse cenário vai seguir desafiador, né? Nós temos o burnout dos profissionais da saúde, represamentos de diagnósticos e tratamentos, as pessoas certamente ficaram mais graves, né? Então, isso a gente já está tendo notícias, né, dessa complexidade, outras infecções associadas, e temos que aprender mais sobre segurança do paciente. Então, voltando à questão, pode passar, voltando à questão das organizações que estavam mais preparadas, certamente conseguiram responder de uma forma mais rápida diante de todo esse caos, né? Porque foi bastante difícil, mesmo assim, bastante difícil. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013, pode passar o próximo. E também a Anvisa, no mesmo ano, publicou a RDC 36, que institui as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, nos informando sobre essas ações, sobre a formação de um núcleo de segurança do paciente nas instituições. Pode passar. E aí, entrando no conceito de cultura de segurança, né, para a gente mostrar depois como as ações todas levam a esse processo de cultura de segurança, a cultura de segurança nas instituições ela é marcada por uma comunicação aberta, transparente, pelo trabalho em equipe, pelo reconhecimento da dependência mútua, né, que é uma cultura que precisa fazer parte do sistema como um todo, e não só em grupos profissionais, né, um profissional depende do outro, uma área depende do outro, e isso tudo tem que funcionar muito bem, criando esse aprendizado contínuo, né, das próprias ações que vão sendo desenvolvidas
e também a partir das notificações de eventos adversos, né, que elas servem para que a gente aprenda, né, porque os erros acontecem, mesmo que a gente seja o melhor profissional ou tenha melhores ações implementadas, né, a gente precisa saber que precisa aprender com os eventos adversos. E a primazia da segurança como uma prioridade em todos os níveis da organização, né? Esse é um conceito da Organização Mundial da Saúde de 2009. Pode passar. Então, assim, o exemplo que eu tenho para dar como eu falei, de a implementação disso em instituições públicas, né? Um conjunto de instituições, hospitais, de maior ou menor complexidade, com transplante, enfim, e unidade de reabilitação. Então, nessas unidades, para começar esse processo, que ainda estava começando nas unidades, em 2016, estruturamos o setor de qualidade e segurança, né, com o núcleo, identificamos profissionais qualificados e aderentes dentro da instituição, que esse, eu acredito que é um passo a passo, um passo importante, né, e quem ainda não tem profissionais preparados, levar esses profissionais a cursos de especialização, enfim, e prepará-los para conduzirem esse processo de segurança do paciente dentro das instituições. Eu espero que meu cachorrinho não esteja incomodando muito. A implantação das metas internacionais de segurança do paciente, então eu já deixo aqui do lado, né, esse folder que tem os protocolos de segurança do paciente nacionais, né, que equivalem às metas internacionais de segurança do paciente, como carro-chefe mesmo para o início da implantação, né, porque esses já são riscos conhecidos mundialmente, então a gente começa por isso, né. Eu acho que dá bastante certo, porque nesse momento as pessoas começam a discutir esses riscos, né, relacionados a essas metas, e já se consegue estabelecer diferentes barreiras, né, medir resultados, né, em relação à segurança do paciente. Também nós criamos grupos ou equipes por meta internacional, né, então isso também começa a gerar um conhecimento, né, e uma discussão e o envolvimento das áreas, dos profissionais de todas as áreas. Fizemos também a padronização de indicadores e suas fichas técnicas e o monitoramento, da mesma forma, trabalhando em equipe para definir esses indicadores e suas fichas técnicas, de onde coleta o dado, padronizando, né, essa coleta das informações e esse monitoramento. A implantação do sistema de notificação de eventos adversos e acho que não o mais importante, mas eu acho que tem que começar por aqui também. Declaramos a importância da qualidade e segurança no hospital, nas instituições, a partir do planejamento estratégico e seu desdobramento, né? Então, assim, inclusive para construir o planejamento estratégico, os líderes ou lideranças que quisessem participar, ou os líderes participaram, né, nessa construção, e o tema qualidade e segurança foi discutido nessa construção do planejamento estratégico e foi inserido, e ele ficou lá junto com as metas financeiras, que sempre aparecem, outros processos que aparecem. Então, isso foi uma comunicação importante para a instituição, da importância dada ao tema. Pode passar. Quanto à implementação de ferramentas, então, implementamos a análise dos eventos adversos, inicialmente através da análise de causa-raiz através do Ishikawa, depois fomos aprimorando com o protocolo de Londres, também a implementação e o monitoramento dos planos de ação decorrentes, né, porque é muito fácil fazer um plano de ação, a questão é executar e implementar, principalmente em instituições públicas, onde o recurso é escasso, né? Então a gente tem que definir bem as priorizações das ações que nós vamos implementar e também prever recursos, enfim, e planejar quando implementar. Então, do ponto de vista da liderança, isso é muito importante, porque senão fica um plano de ação no papel, né? O mapeamento de processos e acordos entre áreas, que também vai dando uma qualidade para a assistência, né? O paciente que chega na emergência com suspeita de sepse,
ele precisa ter o exame pronto em 1 hora. Então, esses acordos feitos, escritos, entre as áreas, né, e tem pessoas aqui que trabalharam comigo, que fizeram muito bem isso. Então, assim, é algo que realmente transforma toda a relação, todas as relações entre os grupos das instituições e entre as áreas. A outra questão, também, que a Vera vai falar depois, que é a avaliação proativa de riscos, né? A gente precisa de um amadurecimento para fazer isso, mas isso gera também um conhecimento e uma consciência dos riscos, né? Então, como que nós fizemos isso? Trouxemos grupos de áreas, UTI, unidade de internação, laboratório, enfim, e os responsáveis pela área e mais pessoas que eles mesmos convidaram foram identificando, né, através de um brainstorm, os riscos daquela unidade. E depois pontuaram, né, quanto à gravidade e à ocorrência desses riscos, e definiram que barreiras já existiam e novas barreiras que tinham. E foi um movimento assim, muito interessante, com médicos, professores, né, responsáveis pelas áreas, realmente entendendo a importância disso, deixando disponível nas suas unidades, na UTI, para revisão contínua desse processo. Então, assim, são movimentos, né, que levam as pessoas a entenderem o que é risco na instituição, que às vezes fica um pouco distante, né, esse entendimento, né. Também auditorias internas para revisar todos os processos. Tivemos Lean de alguns processos críticos, como o processo da emergência, entre emergência e UTI. O uso do PDSA também foi implementado nessas unidades. Eu deixo até essa figura, né, que mostra o teste em pequena escala, usando também esse modelo de melhoria e os PDSAs para redução de infecções relacionadas a catéteres, que nós, no mínimo, reduzimos em 50% em todas as unidades. Então, todas essas ações, na minha percepção, e eu acho que é assim que deve acontecer, geram, né, um movimento e um crescimento no conhecimento, né, do que é a cultura de segurança, do que é a segurança do paciente e como nós podemos fazer melhor. Não é mágico, é devagar, mas não pode ser muito devagar, e a gente também conversa com os hospitais que a gente está trabalhando, que não precisamos esperar a perfeição para usar uma ferramenta, temos que usá-la bem, aprender bem, e começar em pequena escala, né, que esse é o uso do PDSA. Começamos em uma área, vemos se dá certo, implantamos se deu certo, descrevemos o POP, a política, enfim, e assim, consequentemente. Próximo. Monitoramento também da implementação das melhorias, eu já falei antes, a revisão de protocolos clínicos e assistenciais. Também os hospitais faziam o huddle diário, que é aquela reunião de 10 a 15 minutos, reunindo na própria direção, em pé, né, para ver quais os problemas que apareceram hoje na unidade, falta de material, falta de pessoal, falta de leito, né, e como que nós vamos resolver. Então, os profissionais da equipe multifarmácia, engenharia, almoxarifado, material faltando, enfim, saíam dali com definição de resoluções e cada um saía para solucionar. No maior hospital, eles faziam isso 2 vezes ao dia, né? Então, também é a consciência do que pode vir a acontecer se faltar o material, se não tiver leito. A implantação de um processo de cultura justa, né, que tem bastante a ver com recursos humanos também, que nem todos os erros e violações, né, são frutos da má intenção. Então, também existem ferramentas para isso. Uma delas é a IAMSafe, né, chega de manhã, cada colaborador diz como está, enfim, e também na avaliação dos eventos adversos, né, para ver se a pessoa tinha, quando ocorreu o evento adverso, algum problema pessoal, enfim, e o tratamento disso junto ao RH, né.
O round das lideranças para a segurança, uma ferramenta bastante importante, que a liderança vai até a unidade para saber quais são os problemas de segurança que vocês veem que possam acontecer daqui a pouco, hoje, amanhã, outro dia, né? Também uma reunião rápida, em pé, e aí os líderes saem dali com essa responsabilidade de dar o retorno, mas esse round das lideranças tem que ter dia marcado, não pode ser suspenso, exceto numa excepcionalidade, né, e isso faz parte também desse movimento da questão da segurança do paciente estar sempre viva na instituição. E a gente vinha construindo essa questão do disclosure, né, Vera, Michele, que estão aí. Então, mas já se fazia, e hoje já se faz, que eu sei, né, que é contar para os pacientes e a família, conversar sobre os eventos adversos que ocorreram. Então, também isso é um aprendizado e um comprometimento, né, que a gente, como instituição, fica mais forte quando a gente precisa, né, e fica mais claro quando a gente precisa falar com os pacientes sobre o que aconteceu, né? Próximo. E aí, assim, na gestão e monitoramento, né, como liderança, a gente fez o comitê de qualidade e segurança com os gestores, e aí ali a gente fazia o relato das análises dos eventos adversos, fazia o apoio e encaminhamento dos planos de ação, o acompanhamento dos indicadores assistenciais, de lideranças médicas e de enfermagem. Então, aqui eu quero reforçar também que eu sou enfermeira, mas eu tinha um colega médico, e os colegas enfermeiros e colegas médicos das unidades eram muito aderentes a todas essas práticas e muito persistentes em conseguir mudar a cultura de segurança nas instituições. E a gente precisa trabalhar junto, lideranças médicas e de enfermagem, com o apoio também da liderança administrativa, que é muito importante. Validação dos planos de ação pelos gestores, para realmente apoiar que eles aconteçam. Avaliação da cultura de segurança, é um ponto importante também, da gente medir, saber em que ponto se encontra, e aí estabelecer medidas em cima das respostas que a gente tem. E comunicação, né, para a comunidade dos resultados e melhorias, para que todos conheçam, né. Então, aqui também eu trouxe assim, um gráfico que a gente usava, que é algumas das nossas instituições não tem um BI, não tem um sistema de onde tirar as informações, então a gente usou o Excel mesmo, até a gente ter um sistema, né? Então, a gente usava os gráficos de tendência para todas as metas, enfim, para todos os indicadores importantes, e no próprio Excel, né? Então, a gente não tem todas as condições, mas a gente precisa né, monitorar, enfim, e saber em que ponto a gente está. Próximo. E aí, aqui eu quero salientar, né, a Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, então, agora também disponibilizaram a avaliação do questionário de cultura de segurança, e as instituições podem se inscrever, e aí elas vão cadastrar os seus colaboradores, né, por amostra, por grupo de profissionais, enfim, eles explicam muito bem, aí tem um tutorial, é muito bacana, e aqui a gente pode ver já o resultado dos que aderiram a esse processo. Então, antes era mais difícil, tinha que organizar, tinha que ter um sistema de pesquisa para conseguir fazer a pesquisa, né, e agora ficou bem interessante. Então, estamos evoluindo, né, em termos de segurança do paciente nacionalmente, o que é muito legal. Próximo. Aqui outras ações que a gente fez também, que foi está se falando tanto em experiência do paciente, um exemplo que a gente fez é um conselho de pacientes, né, para co-criar no hospital pediátrico, por exemplo, vai criar um folder de orientação pós-alta. Então, essas famílias ajudavam a construir, ver se entendiam aquele material que ali estava escrito, né? E outras melhorias dentro do hospital, porque os familiares de pacientes pediátricos ficam dentro do hospital, né? Eles já quase fazem parte da equipe, né? Porque eles permanecem lá, eram pacientes de longa permanência, então foi muito bacana, melhorias dentro do hospital também. E a organização de suporte à segunda vítima, que é quando um profissional
sofre um evento adverso, né, ele ter o apoio psicológico, enfim, para recuperação, enfim, apoio a ele realmente. Pode passar. Então, assim, o compromisso das lideranças com a segurança do paciente deve ter uma participação direta, né, da alta liderança, na segurança do paciente e dos colaboradores, né, então o round da liderança é uma forma bem interessante, que é ir, né, ao chão de fábrica e ver como as coisas estão acontecendo, promover esse ambiente de cultura justa e segurança psicológica para que todos reportem eventos adversos, né, ou qualquer situação que gera desconforto, que alguma coisa não está indo bem, né, então quando a gente implantou lá, enfim, modelo de melhoria para redução de infecções, né, a gente falava, se você perceber que alguém não lavou as mãos antes de atender o paciente, se você perceber que o médico, no momento de passar um catéter, contaminou a sua luva, você deve falar, né, falar com jeito, né, e isso foi se criando esse ambiente de respeito entre os profissionais, né, são nas pequenas coisas que a gente consegue ir mudando isso, né? Então, não adianta o escritório da qualidade, né? A coisa tem que estar lá na ponta e cada um ir gerando esse ambiente de segurança do paciente. Os executivos também devem conhecer imediatamente os eventos adversos, né? Para estabelecer barreiras imediatas junto com os profissionais e também para proteger a instituição. Próximo. Eu já estou invadindo. Então, acho que, assim, os pilares fundamentais para promover a segurança do paciente, isso estava no material também da Press Gunner, eu vi que eu não trouxe aqui, né, mas eu achei bem interessante, mas é dela a referência, depois eu posso colocar. A liderança e cultura, os líderes devem se concentrar nos fundamentos da cultura de segurança, o que leva um tempo, mas gera um retorno significativo. E a segurança deve ser um hábito, tem que ser vista como um hábito na instituição, né? Então, comportamentos e práticas consistentes com a mitigação dos erros e com que isso se torne um hábito toda vez que for validar um protocolo assistencial, que for estabelecer uma outra medida, enfim. E a segurança psicológica, né? Então, o colaborador ter a segurança que ele pode relatar as situações em que ele perceba que as coisas não vão tão bem e que relate os riscos e danos. E aqui eu trago, assim, a OMS, então, lançou esse ano um plano de ação global, né, para a segurança do paciente, que vai de 2021 a 2030, que vale a pena conhecer, ler e se aprofundar. Eu confesso que ainda não consegui, né, ler todo o material, mas aqui fala em envolver pacientes e familiares, em alcançar os resultados por meio de trabalho colaborativo, que eu acho que os voluntários estão fazendo isso, né? E a gente tem referências de trabalhos colaborativos que o PROAD faz mesmo, onde a gente consegue ver que os resultados acontecem, e assim tem tantos outros exemplos. Analisar dados para gerar aprendizados, traduzir evidências em melhorias mensuráveis, né, basear políticas e ações na natureza do ambiente de atendimento, que é lá na característica daquela população, como que deve ser a política e as ações, né, e não ações horizontalizadas, assim, iguais para todo mundo. Então, tentar, esse é o objetivo, né, e aí eles tratam isso no documento como fazer. Usar conhecimentos científicos e a experiência do paciente, né? Precisamos, aqui no Brasil, resgatar isso e incutir. Esse material foi, assim, resumido pela Sobrasp, né? Que é a Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, que está envolvida aí, fazendo um movimento nacional muito importante. Então, todos que quiserem participar, se não participam ainda, né? É bem legal, tem muito conhecimento sendo disseminado, né, Vera? Então, muito legal isso. Incutir a cultura de segurança na concepção e prestação de cuidados de saúde. Então, aqui tem uma estrutura, né, um framework dessas ações. Então, por aqui a gente consegue ver, assim, são sete grandes ações, e aí tem o desdobramento delas, e é bem bacana. Ainda não temos traduzido para o português, mas
é bom para conhecer mais sobre esse projeto e a gente aderir também a esse projeto. E é isso, gente. Quero agradecer e dizer que a gente está à disposição. Talvez a gente falou muita coisa, que a gente vai precisar abordar, né, ao longo do tempo, e a gente começa essa semana com as metas internacionais de segurança, que são uma base para a segurança do paciente, e depois a gente vai disseminar novos conhecimentos. Obrigada. Obrigada a você, Eto. Sem dúvida nenhuma, foi uma excelente apresentação. Tem bastante comentário de agradecimento pela aula. Por conta do adiantado da hora, tudo bem se a gente passar para a Vera e deixar as perguntas para o final? Pode ser? Vou chamar, então, para falar um pouquinho de mapeamento proativo de riscos e consciência de riscos. A Vera Lúcia Borrasca é enfermeira, consultora em gestão de risco e segurança assistencial, mestre em gestão de tecnologia e inovação em saúde, especialista em gestão de serviços de saúde, especialista em metodologias ativas de aprendizagem, especialista em ciência da melhoria pelo IHI e certificada em gestão de risco, a ISO 31000, pela The Global Manager Standards. Vera, é um prazer te chamar. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e é um orgulho participar desse movimento Voluntários da Saúde, além de ser um aprendizado incrível, né? Então, tem sido uma experiência muito boa. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mapeamento de riscos. Só vou aqui compartilhar minha tela um minutinho. Vocês estão vendo? Alguém me responde? Ainda não. Ainda não. Ainda não, Vera. Agora sim? Ainda não, Vera. Ainda não. Então, espera que eu vou ter que começar de novo aqui, né? Compartilhar. Agora está carregando, Vera. Já estamos vendo a sua tela. Pois é, eu fiz uma coisa errada, eu fechei o arquivo, mas eu abro já rapidinho, só um minuto. Sem problema. Agora sim? Sim. Então vamos lá. Se você quiser, isso. Então nós vamos falar de mapeamento proativo de riscos e consciência de risco, e aí eu queria conceituar... Vera, desculpa te interromper, ele está em modo apresentação, ele está mostrando o slide atual e o próximo slide. Só mudar a configuração. Como eu faço isso? Em exibir, isso. Assim? Isso, agora é certo. Agora tá perfeito, Vera. Que bom. Desculpem, gente, tecnologias. Então, a gente vai falar sobre o mapeamento de riscos e consciência de riscos, mas eu queria conceituar algumas coisas, né? E a primeira coisa é que qualidade que a segurança é um princípio da qualidade, né? Então, fazer protocolos, identificar riscos, tratar riscos, ver o que está dando de errado e trabalhar esses erros é um princípio da qualidade. E a Eto nos deu aí o panorama muito bem claro da situação que a gente tem em relação ao dano provocado pela assistência à saúde, e eu só queria reforçar esses estudos na linha do tempo, né? Então, o principal grande estudo que deflagrou aí um movimento mais robusto foi em 1991, na Harvard, que já mostrou que a gente tinha muito dano desnecessário. 10 anos depois, a gente teve o errário humano, que confirma ainda que os erros relacionados à assistência à saúde ainda eram uma causa importante de morte, e isso sempre no cenário americano, mas que a gente pode extrapolar. E depois, 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos depois, a gente ainda tinha como erro médico, entendendo o erro médico na sua maior amplitude, né? Não é o ato médico, mas é o atendimento à saúde, como a terceira causa de morte. E aí, nesse outro levantamento, nesse outro trabalho, publicado em 2018, a gente ainda vê
muito dano evitável, então entre 34% a 83% dos eventos são evitáveis, e isto no mundo inteiro, e mostrando aí que as complicações intraoperatórias, que erro de medicação e as infecções relacionadas à assistência à saúde são ainda os grandes grupos de eventos que estão levando a dano desnecessário aos nossos pacientes. Então, em 30 anos, apesar da gente ter estudado bastante, evoluído bastante, a gente ainda tem muitos eventos adversos e dano ao paciente, não é? E isso aqui no Instituto de Segurança do Paciente canadense mostra que a hospitalização é uma das atividades, se não uma das mais perigosas, né, acarretando mortes desnecessárias muito mais do que outras atividades, e aqui a gente tem minas de carvão, por exemplo, aviação aérea, que hoje a gente sabe que desenvolveu muito a questão de segurança, e a hospitalização ainda como uma das atividades mais perigosas, e o que a gente quer é empurrar essa atividade para uma atividade pelo menos mais segura do que ela é hoje. E isso a gente faz com as ações de segurança do paciente, né? E por que isso? Porque existe uma complexidade muito grande, e dentro dessas complexidades, as variáveis que têm que ser trabalhadas no dia a dia para garantir a segurança e o resultado do nosso processo é muito mais difícil, não é? Então, exige um esforço maior e exige uma sistematização para que a gente consiga identificar esses riscos precocemente. Então, a identificação de risco, ela trabalha com o princípio da antecipação, não é? Então, a gente trabalha numa estrutura onde o paciente é o centro, mas que ele está em um ambiente onde se executam processos e você tem pessoas que determinam esses processos, de tal forma que as variáveis que acontecem no dia a dia são muitas, né, em relação à doença, ao tratamento, aos procedimentos, a toda a infraestrutura, equipamentos que a gente está usando, trabalhando com pessoas. Então o fator humano é muito importante, e são esses fatores humanos que vão aí fazer as entregas. E, na verdade, isto a gente chama de incertezas, não é? Essas variáveis, elas geram incertezas, e o que a gente faz quando se trabalha a segurança do paciente e gerenciamento de risco é tentar um equilíbrio entre essas incertezas para que o resultado seja o mais próximo possível do resultado esperado, que é aquele planejado. E aí a gente tem dois jeitos de fazer isso, não é? Então, as estratégias que a gente usa ou é olhando para o passado, olhando para o que já aconteceu, e aí a gente vai trabalhar os eventos adversos, não é? Ou a gente olha para o futuro e vai tentar identificar o que pode acontecer, que, na verdade, são os chamados riscos, né? Usando aí o princípio da antecipação. Independente da gente estar olhando para o passado, o que a gente quer é transformar o futuro sempre. Então, quando a gente olha para trás, num processo reativo, e aqui a gente está falando basicamente dos incidentes e dos eventos adversos, o que a gente quer mesmo é trabalhar o futuro, transformar o futuro para que esses eventos não aconteçam e que a gente tenha um processo muito mais seguro de trabalho e um resultado mais adequado. E para a gente fazer isso, a gente olha para esse trinômio, né? Que é um evento que tem causa e que tem consequência. E se a gente entender o que é evento, quais são suas causas e quais são suas consequências, a gente consegue intervir com barreiras, fazendo prevenção, se eu estiver lidando com as causas, ou fazendo proteção e prevenção de dano, se eu for trabalhar as consequências. A gente sabe que os eventos, eles sempre vão acontecer. O que a gente quer é diminuir a probabilidade deles acontecerem e diminuir o dano caso eles aconteçam. Então, a gente vai entendendo este trinômio, a gente consegue fazer barreiras tanto de prevenção quanto de proteção
de dano. E se a gente pensar em tudo que a gente faz, é isso que a gente faz todo dia na nossa rotina. E aí a gente vai buscar recursos na teoria do conhecimento, né? A gente precisa saber o que a gente quer quando a gente executa um processo, um programa, um plano, uma atividade, e a gente precisa saber o que realmente qual é o resultado real disso. Então, eu preciso saber o que eu quero e preciso saber o que de fato aconteceu. E entre o que eu quero que aconteça e o que aconteceu, está o aprendizado. Então, é isso que a gente faz o tempo todo. A gente planeja, a gente monitora para saber o que aconteceu e a gente aprende com este desvio, digamos assim, entre o planejado e o realizado de fato, né? Então, na teoria do conhecimento, a gente vai buscar isso, e aí a gente vai passar pela teoria do erro, que nos fala que todo evento, que todo resultado diferente do planejado, ele passa por uma série de fatores contribuintes, e aí a gente tem que entender quais são esses fatores contribuintes e trabalhar as barreiras de tal forma que esses fatores contribuintes não se alinhem permitindo dessa forma que o evento adverso aconteça, ou que o incidente aconteça. O que a gente está fazendo quando a gente trabalha o evento, a causa e a probabilidade e trabalha as barreiras, é diminuindo a variabilidade daquilo que acontece na nossa rotina, de tal forma que a gente consiga um resultado o mais próximo possível do planejado. E aí a gente vai buscar recursos, modelos para trabalhar riscos, né? Então, eu vou entender quais são essas fragilidades e chamando aqui de fragilidade como uma coisa similar a risco, né? Então, a gente vai lá e a ISO 31000 é uma metodologia que faz isso, que nos diz assim, que em um determinado contexto, então eu tenho que entender qual é o meu contexto, eu vou identificar os riscos, analisar, avaliar esses riscos e determinar qual é o tratamento que eu vou dar para os riscos que precisam ser tratados. Isso sempre acompanhado de um processo de monitoramento, para eu entender como é que isso está se desenvolvendo, e por um processo de comunicação desses riscos, não é? Então, se eu quero introjetar na minha rotina as questões de segurança, como a Ethel frisou na apresentação dela, eu preciso desenvolver uma consciência de risco nas pessoas que estão fazendo o atendimento, para que elas consigam lidar com as variáveis que aparecem no dia a dia e ter uma atitude, digamos assim, mais compatível com o resultado que eu quero. Então, se a gente colocar isso no modelo conceitual, e esse é o modelo que eu acredito, né, para olhar toda essa questão da segurança, a gente deve enxergar os riscos e avaliar os riscos para o paciente, e para o paciente é o risco clínico daquele paciente, mas fazer isso também em áreas, então eu posso enxergar os riscos da área da enfermaria, de cardiologia, né, quais são os riscos que os pacientes internados na cardiologia estão submetidos em função do contexto, que é a característica desses pacientes e os atendimentos, os procedimentos que são feitos naquelas áreas. E posso também fazer isso em processos, e daí eu vou identificar fragilidades de processo. Então, se eu estiver usando, por exemplo, o processo de uso de medicamentos dentro da área hospitalar, eu tenho diversas etapas que têm que ser conhecidas, e para cada uma dessas etapas eu começo a identificar fragilidades, entendendo fragilidades como oportunidade de erro, e aí, para as situações mais críticas, eu consigo trabalhar processo. E isso, então, naquele princípio de antecipação. Eu consigo trabalhar, barreiras, né, para conter essas fragilidades. Uma vez feito isso, eu vou, então, determinar o tratamento dos riscos, e aí pensando no impacto tanto para o paciente como para a operação, e depois disso eu vou monitorar os riscos, quer dizer, eu vou entender, lembrando de novo aquela teoria do conhecimento, né? Então eu sei o que eu quero e preciso monitorar o que de fato está acontecendo
para reavaliar todo o meu processo de trabalho e diminuir a chance de alguma coisa que está acontecendo hoje e que não é para acontecer, aconteça no futuro. Né? Mas o que eu quero com tudo isso? Com tudo isso, eu quero remodelar processos envolvidos, né? Os processos envolvidos nesse risco. Se todo esse sistema não servir para melhorar o meu processo de trabalho, o meu processo rotineiro ali, e melhorar o resultado para o paciente, eu estou jogando tempo fora. Isso tem que servir para remodelar os processos envolvidos. Então, quando a Ethel fala, por exemplo, de protocolos, né? Protocolos internacionais que ela mostrou lá, protocolo é um jeito de tratar risco, assim como indicadores é um jeito de monitorar riscos, não é? E aí a gente joga isso num círculo que não tem fim e que é contínuo e que a gente vai estar sempre reavaliando em busca da melhor condição de trabalho, pensando em segurança para o paciente, né? O que a gente faz, então? A gente pergunta o que aconteceu se eu estiver olhando para trás, ou o que pode acontecer se eu estiver olhando para frente, determino qual é o impacto, então, qual é a gravidade disso se ele se materializar, por que ele acontece, e se há necessidade de uma ação para tentar diminuir ou o impacto, ou a frequência que isso acontece, né? Então, quando eu pergunto o que aconteceu, o que pode acontecer, eu estou identificando riscos. Quando eu respondo qual é o impacto e quais são as causas, eu estou fazendo uma análise que pode ser proativa de risco, ou eu estou analisando retroativamente um evento, né? E quando eu digo se há necessidade de ação, eu estou tratando um risco, eu estou fazendo um plano de ação, que pode ser corretivo se o evento aconteceu, mas que pode ser uma barreira, um tratamento de fragilidade do processo, quando ele ainda não aconteceu, né? E essa é a trajetória. Então, eu vou mapear, ou eu vou usar sistemas de notificação, eu vou trabalhar os fatores contribuintes e suas causas para identificar riscos, avalio riscos para entender qual é a necessidade de tratamento desses riscos, né? Isso que é um modelo do Reino Unido, do NHS. E aí eu volto de novo nessa mesma estrutura. Disso tudo que eu estou fazendo, eu estou olhando para o evento que tem causas e que tem consequências, que eu vou reconhecer as causas e que eu vou reconhecer as consequências, né? Então, o que pode acontecer, quando e por quê, e como e por quê. E aí eu trato se eu estiver olhando um processo de trabalho, não é? Isso, evidentemente, não se faz sozinho, e a Ethel mostrou isso na metodologia que ela contou aí, de implantação do processo, né? Eu preciso ele é um processo transversal, né? Então, eu tenho a ação da equipe local, que é, como a Ethel chamou, chão de fábrica, que é quem faz segurança para o paciente de fato, né? Ela é que vai lidar com as variáveis, e essa equipe local que precisa ter uma atitude baseada na consciência do risco, capaz de evitar que o evento aconteça propriamente dito, né? Então, é aqui que eu tenho a vigilância do risco, é aqui que eu tenho o tratamento do risco. Eu preciso de uma equipe que eu estou chamando aqui de executora, que é quem detém o método de trabalho, então precisa de metodologia para fazer isso. Então, o método está aí guardado por essa equipe que eu estou chamando de executora, que, em geral, é quem faz gestão de risco, mas eu preciso muito da equipe de governança, como a Ethel também frisou, né? Porque é aqui que eu vou ter apoio, é aqui que eu vou ter recursos, é nesta instância da governança hospitalar ou institucional que eu vou ter controle de resultados. Então, é importante que esses 3 agrupamentos trabalhem em prol de um propósito, que é a segurança do paciente e diminuição de dano desnecessário. E quando a gente está fazendo, medindo isso, qual é o risco, qual é a sua magnitude, e rapidamente eu vou pôr esse esquema aqui, é um indivíduo que está andando numa rua que tem diferentes buracos. Na primeira situação, eu tenho um buraco que é muito extenso, mas raso. Nesta situação,
este indivíduo tem um risco de cair nesse buraco, com a probabilidade alta de acontecer, porém, se ele cair, o impacto vai ser bastante baixo, porque o buraco é raso. Se eu tivesse a outra situação, que o buraco é curto, ele não é extenso, ele é um pouco mais profundo, mas não tanto, eu vou ter uma baixa probabilidade do indivíduo cair aqui dentro e um baixo impacto, porque se ele cair, ele não vai ter um dano importante. Já nessa outra situação, eu tenho uma extensão pequena, mas um perigo aqui importante se o indivíduo cair. Então, eu tenho uma baixa probabilidade desse evento acontecer, mas com alto impacto se ele acontecer. E essa é a pior das situações, que é o indivíduo que tem um buraco extenso e com muito perigo. E, portanto, a chance de acontecer é alta e o impacto é alto se ele acontecer. Então, este aqui é a nossa pior, é o nosso maior desafio quando a gente trata risco. E quando a gente identifica risco nos nossos processos, nas nossas áreas, ou para os nossos pacientes, a gente está fazendo essa análise que acabei de fazer com vocês agora. A gente está entendendo qual é a probabilidade e qual é a gravidade de cada risco identificado levar a uma situação mais complexa para os nossos pacientes. E isso a gente faz com metodologias, né? Então, é esta metodologia que a ISO 31000 nos auxilia a executar. E essa probabilidade e a gravidade que a gente está identificando para cada risco, ela é combinada naquilo que a gente chama de matriz de risco. Então, quando eu faço mapeamento de risco, é isso que eu vou ter de resultado. Eu vou identificar riscos que têm determinada probabilidade de acontecer, determinada consequência de acontecer, e eu desenho isso num mapa que me dá, digamos assim, um apetite de risco. Eu vou saber quais são os riscos que têm maior impacto, e, em geral, a gente coloca ele na cor vermelha, né? Então, na cor vermelha, eu preciso de um tratamento especial. Na cor amarela, eu preciso, pelo menos, de um monitoramento, e, dependendo da situação ou do custo do tratamento, eu vou colocar um tratamento aqui, e os verdes eu vou olhar para eles e monitorá-los para que eles não saiam dessa situação que a gente chama de melhor controle, que é o verde, né? Então, quando eu estou fazendo a avaliação de risco, eu estou dando visualmente essa devolução, esse resultado para as áreas. E isso aqui tem que ser um instrumento de gestão do cuidado. Se isso aqui ficar engavetado e servir para dar uma aula só, ele não tá servindo ao seu propósito, ele é um trabalho jogado fora. Então, isso aqui é uma ferramenta de gestão do cuidado, e as pessoas que estão lá no chão da fábrica vão entender que ela tem um risco naquela unidade que é possível de acontecer, mas que, se acontecer, por exemplo, vai ser grave demais, e que eu preciso ter consciência desse risco, porque é a consciência do risco que transforma a atitude das pessoas em relação à segurança propriamente dita. E aí, evidentemente, que a gente vai usar ferramentas, não é? Isso aqui é mais simples, é uma ferramenta simples que chama genericamente de análise preliminar de risco, onde eu tenho um processo que eu divido em etapas. Para cada etapa eu identifico o risco, para cada risco as suas possíveis causas, as suas possíveis consequências, e determino qual é a probabilidade de acontecer, se acontecer, qual é a severidade, e o nível de risco é o produto da severidade e com a frequência, e aí eu vou jogar este risco naquela matriz de risco, né? Evidentemente, eu identifico quais são os controles atuais e como é que eu estou monitorando cada risco identificado. Isso eu posso fazer pelo APR, mas eu posso fazer pelo FEMEA. A gente não vai entrar nessas ferramentas, mas elas são muito semelhantes. A FEMEA, basicamente, é melhor para processos, a APR é mais genérica, então ela ela atende bem uma análise por área, por exemplo, que você tem situações diferentes, né? Não é um processo linear.
E o que eu consigo de resultado disso? Quando eu analiso isso ao longo do tempo, então eu refaço as minhas análises de risco ao longo do tempo, em função de todos os tratamentos que eu estou dando, que são as melhorias do meu processo, eu consigo acompanhar ao longo do tempo se este meu processo está melhorando ou não em termos de segurança. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3 processos mapeados de 2011 a 2017. Cirurgia segura, em azul, em vermelha, laranja, infecção cirúrgica, em cinza, o processo de admissão no centro cirúrgico, mostrando que ao longo do tempo, conforme a gente vai trabalhando esses processos, a gente consegue melhorar a segurança desse processo, diminuindo o score de risco desses processos. Isso, evidentemente, eu faço a partir da análise desses riscos, né? Isso é suficiente? Não. Depois que eu fiz tudo isso, eu preciso monitorar os riscos para saber se o que eu quero, lembra a teoria do conhecimento? Se o que eu quero está acontecendo de fato na prática, né? Eu faço isso com a auditoria dos meus controles, entendendo aqui controles como aqueles tratamentos que eu dei para os riscos, que a gente pode chamar também de barreiras, né? Barreiras de segurança. Mensurando os resultados por indicadores, então, quais são os indicadores que eu vou usar para monitorar riscos. Fazendo rondas de segurança, e aqui, rondas de segurança no seu sentido mais amplo, que pode ser um huddle de segurança, pode ser um round de segurança, pode ser uma ronda de segurança operacional, lá com clínica, com a própria área, e monitorando incidentes. Então, sim, eu tenho que olhar para trás para poder olhar para frente, tá? Então, as duas coisas precisam estar trabalhando, precisam estar implantadas e trabalhando numa engrenagem muito bem azeitadas para que você tenha um resultado mais eficiente, digamos assim, em relação à segurança. E só para mostrar um exemplo, isso aqui é um projeto que foi aplicado em um centro cirúrgico de um hospital da rede privada, e a gente começou a trabalhar consciência de risco, com mapeamento de risco, com mais envolvimento da equipe assistencial, porque a gente queria aumentar a identificação de eventos que ainda não chegaram ao paciente, que são desvios de processos, que são, na verdade, situações de risco, que a gente chama, na metodologia, na taxonomia de segurança do paciente, de circunstância de risco e NIR-MIS, apostando que se eu trabalhasse as questões, se eu identificasse as questões que ainda não se tornaram um evento para o paciente, a gente conseguiria melhorar os processos e diminuir os eventos com dano maior para o paciente, né? Então, isso aqui é janeiro de 2018, em junho de 2018, a gente tinha esta transformação, identificando muito mais circunstâncias de risco e NIR-MIS, que são riscos propriamente dito, e diminuindo os eventos com dano grave e catastrófico, que são os que ficam no topo da pirâmide, né? Isso aqui, eu não trouxe a apresentação seguinte, mas um ano depois a gente viu que foi um processo sustentável, né, que se manteve mais parecido com esta situação do que com esta situação, né? Mostrando que quando a gente desenvolve essa consciência de risco, quando a gente desenvolve processos capazes de explicitar os riscos, a gente consegue diminuir dano ao paciente, né? Então, a gente tem que trabalhar conjuntamente o sistema de gerenciamento de ocorrências com o sistema de gerenciamento de riscos, com resultados semelhantes e complementares, né? Então, aqui, quando você olha para trás, você vai aprender com os erros, e quando você olha para frente, você está melhorando processos e está melhorando a consciência de risco, sem dúvida alguma, né? Então, a gente precisa medir a frequência de danos, sim, com desfecho
A gente precisa avaliar em que medida os cuidados prestados são os apropriados, de novo, o que eu quero com o que está acontecendo, verificando se existe uma mudança de práticas após nova aprendizagem, aquisição de novos conhecimentos. Isso aqui é o aprendizado que a gente transforma em institucional, e analisando a melhoria da cultura institucional que a Ethel falou, sem esquecer que a gente não para esse processo, que é um processo contínuo e que a gente tem sempre que olhar olhar e reconhecer as nossas fragilidades, as fragilidades dos nossos processos e buscar melhoria sempre. Eu corri um pouco, porque eu acho que a gente adiantou aí a hora, mas é isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento e ficar à disposição para... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estou querendo tirar a apresentação. Tirar e não estou conseguindo. Será que alguém... É só ir para a página do Meet. Aí lá você para de compartilhar. Não estou conseguindo. No Google mesmo. Aperta para minimizar, lá em cima. Isso. Ótimo, desculpem. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que foi um pouquinho prolongado, mas, enfim, consegui falar o que eu gostaria de falar. Obrigada. Nós que queremos agradecer, Vera. Hoje, agora, nesse momento, nós somos em 60 pessoas. Eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui até às 10 horas da noite discutindo esses dois temas, tanto que você apresentou quanto a Ethel. Eu sou obrigada a concordar com a Roberta e com a Márcia, que colocaram no chat, que é impressionante a leveza com que você consegue colocar essas informações, né? Uma coisa tão complexa de uma forma tão leve e simples. Bárbara, por conta da adiantada da hora, você acha que a gente consegue interagir? Com certeza, eu acho que seria melhor as pessoas perguntarem ao vivo, porque daí já tem essa resposta, né? Eu mesma aqui já estava anotando algumas perguntinhas para a Ethel, se sobrar um tempinho aí, para a gente começar. Tudo bem? Tem uma pergunta do chat, vamos tirar a primeira do chat, pode ser, Bárbara? Acho que é para a Ethel, deixa eu só voltar nela aqui. Acho que todo mundo colocando aqui o quanto gosta do tema e parabenizando as aulas. Ethel, na sua opinião, quais as barreiras que dificultam a cultura de segurança do paciente nas instituições? Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho, assim, conforme eu apresentei mesmo e como eu acredito nas instituições que eu trabalhei, é a questão da liderança mesmo, do apoio da liderança, né? Mas, ao mesmo tempo, nós que somos desta área, né, ou que somos profissionais da saúde, também temos que ser os agentes da mudança, né, porque é um tema relativamente novo, né, os gestores, por muitas vezes, não são conscientes dessa necessidade, né, não, as coisas estão bem, nós colocamos toda a infraestrutura, enfim, e eu tenho certeza que nós, profissionais, e principalmente os responsáveis por essa área, né, se conseguirmos chegar lá, porque tem instituição que nem percebe essa necessidade, né, temos que ser os agentes dessa mudança, temos que esclarecer, temos que ter conhecimento para poder difundir todo esse processo, né, então, mas a liderança realmente é a responsável por manter isso, né, dentro das instituições. Sem dúvida, acho que começar esse trabalho com uma liderança já engajada é muito mais fácil. Mas como a Vera mostrou, a gente consegue mostrar o resultado e aí também engajar a liderança, né? O Silvio, até se ele quiser comentar, ele colocou aqui que, Vera, que o papel de cada profissional seria chegar no setor e perguntar, né? Quais são os riscos das minhas ações e omissões? E o que ele pode causar ali naquele desfecho com o paciente, né? Isso seria fantástico, né? O problema é que as pessoas não conseguem, elas não têm o hábito de pensar em riscos, embora a gente viva riscos e trate riscos o tempo inteiro na nossa vida, né? Mas o que a gestão de risco traz, que eu acho que
que muda um pouco é explicitar essa coisa do risco, não é? Então, quando você lida com o risco de uma forma clara, ele se torna parte integrante da sua rotina e te coloca, te transforma o mindset para pensar em risco. Acho que não é empírico, assim, se você ficar pensando em risco o tempo todo. É por isso que você precisa de um processo. Quando você sai de casa e você fala assim, acho que vai esfriar, vou levar um agasalho, você está tratando o risco, mas você não pensa que o risco é você passar frio se você não levar o agasalho, né? Então, é esse pensamento que a gente quer trazer e que a gente está chamando de consciência de risco. Oi, Vera, boa noite. Parabéns pela apresentação, sou o Silvio. Parabéns a Ethel, parabéns a Vera. E eu acho que o principal desafio é a gente desenvolver, né, essa consciência por parte dos colaboradores para que eles entendam não só as questões que a Ethel colocou em relação à qualidade e segurança, como também dos riscos, né? Então, só de ter a consciência que o risco é você estar exposto a algo, quando você entra naquele setor, você já tem que ter esse tipo de consciência. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês duas, se possível. Será que seria interessante um projeto de conscientização dentro dos hospitais para tentar fazer com que os profissionais, por mais óbvio que seja, mas nada é tão óbvio, até que seja dito, como disse o filósofo português, para a gente desenvolver esse tipo de mentalidade nos profissionais que, porventura, tem algum grau de dificuldade? Silvia, a gente faz isso o tempo inteiro. E tem algumas metodologias que se aplicam para fazer isso, né? Aquele treinamento CRM que veio lá da aviação, Crew Resource, não sei o quê, Management, né? Isso. Que ele trabalha consciência situacional, né? A consciência situacional, ela é uma consciência de risco, na verdade, né? Então, assim, você pode ter protocolos e mais protocolos para você trabalhar determinados processos. Ele sempre vai variar. O seu processo sempre vai variar. Então, o protocolo te dá uma diretriz de como agir. Quando você encontra variáveis que o protocolo, que você vai ter que fugir um pouquinho do protocolo, o que você tem que fazer, né? Então, é isso que essas metodologias desenvolvem nas pessoas, né? Então, tem muitos hospitais usando esse treinamento para desenvolver essa consciência situacional, fazendo isso principalmente em unidades críticas e centro cirúrgico também, e que melhora muito essa questão de conhecer, de entender e de transformar o comportamento frente a uma variável que não está contemplada dentro da rotina específica, né? Muito obrigado, Vera. A minha visão é essa também, como eu falei para vocês, quando os profissionais são engajados, né, para ter essa consciência de risco, para fazer essa avaliação de risco das suas áreas, eles realmente criam essa consciência, né? É algo que tem que trabalhar lá na ponta mesmo, né? Com as pessoas. As pessoas têm que fazer esse exercício de buscar, né, os riscos no seu local de trabalho e aí, a partir disso, passar a entender. Então, acho que é isso. Só mais uma coisinha. A Ethel falou uma coisa importante, né? Porque você não faz mapeamento de risco dentro de uma sala de escritório, né? Você tem que ir lá na ponta e envolver as pessoas que estão vivendo o risco para que você tenha um resultado o mais real possível, não é? E quando você devolve isso também, não basta também você só devolver, você tem que periodicamente estimular as pessoas a pensarem nesses riscos. E que a gente fazia isso por rondas, né? A gente chamava de rondas de segurança. Que você ia nas unidades e estimulava as pessoas a pensarem nos riscos que estavam acontecendo ali, naquele dia, no dia anterior, ou que vai acontecer no dia seguinte, etc. Então, esse exercício desenvolve muito essa questão da consciência do risco, né? E transforma a atitude dos indivíduos. Vera, uma outra coisa
Ah, tá. Desculpa. Uma outra coisa que eu lembrei é também fazer análise dos eventos adversos, né, com as equipes que tiveram envolvidas também, porque é bem surpreendente que, por vezes, aconteceu um evento adverso grave e as pessoas, quando chegam para essa reunião, pensam, nossa, eu não pensei que tivesse acontecido alguma coisa, né? Então, isso também traz uma consciência e uma experiência que a gente teve no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é fazer núcleos de análise de eventos adversos, né? Então, os menos graves e tal, eles iam para um grupo de setores, por exemplo, a UTI, né? UTIs. E lá eles faziam análise desses eventos adversos, identificando todas as causas, enfim, possíveis fatores aí dependentes, né, para ocorrer esse evento adverso. E eu vi que nesse momento em que a gente começou a colocar mesmo a gestão de risco em funcionamento, isso começou esse conhecimento começou a, né, aparecer mais mesmo, então, das pessoas terem mais essa consciência de risco mesmo. Exatamente. Acho que aproveitando a questão que vocês colocaram, né? A Vera colocou que a gestão de risco a gente não faz de dentro de uma sala. A Érica fez uma pergunta, Ítalo. Você acredita que quem está lá no chão da fábrica, né? Quem está lá no piso do hospital, consegue fazer com que os gestores tenham essa percepção e essa visão, que tenha essa mudança? Era isso, Érica? Acho que era isso. Então, eu acredito que sim, né? Com enfim, com as práticas sendo disseminadas, eu acho que tem que vir antes de cima para baixo, né? Mas depois, conforme a consciência vai acontecendo em todos, eles conseguem contribuir para todo o funcionamento melhor do hospital, né? Para toda essa segurança do paciente, né? Esse questionamento, né? Mas por que isso aconteceu mesmo, né? E olhar para isso com atenção, né? Só que isso não é da noite para o dia, né? É uma cultura mesmo, a gente fala em cultura, né? Então, se as pessoas sentirem essa liberdade, né, e essa transparência na instituição, elas conseguem contribuir muito, sim, com pequenas sugestões de mudança, enfim. E essa situação que eu falei do huddle, né, na própria direção, onde o diretor participa, né, diretamente, todos os dias, algum dos diretores, para solucionar as questões que estão por vir pela frente, que possa ocorrer um evento adverso, é também transformador, né? Porque é a ponta junto com a direção, né? Falando todos os dias. Posso? Claro, Vera. Eu não sou tão otimista assim, viu, Ethel? Eu acho que eu acho que é possível transformar a partir da base, né? Da ponta, mas eu acho que é muito lento. E eu acho que se você não conseguir um envolvimento da alta liderança, ou pelo menos da média liderança, as pessoas da ponta desistem, né? Então, esse é o caminho que eu enxergo. Então, assim, eu não acredito que a gente consiga um bom processo, um bom programa de segurança, se a gente não tiver um bom envolvimento das lideranças. Eu acho que ele acaba morrendo, né? Ele vai morrendo. Tem que ter o esteio gerado pela liderança, né? E aí sim essas pessoas conseguem colaborar com certeza. Mas tem que ter esse apoio da liderança total e essa visão, né, do que isso significa para a instituição. E pensar, até contribuindo um pouquinho, que o chão da fábrica ele tem um papel importantíssimo no mapeamento de risco, que é ele que determina a frequência. Né? Então, para que você consiga determinar a frequência real do risco, você precisa da notificação, né? Essa informação